galera, Léo Foltran do podcast O Corretor chegando na área para mais um episódio do nosso podcast a respeito do universo de seguros. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nas leis, no direito, vamos falar sobre diversas questões que a gente já tratou às vezes de maneira até mais rasas, mas hoje eu estou recebendo dois especialistas aqui de um escritório parceiro da gente na cidade de Curitiba, mas que não estão presentes só no estado do Paraná, estão presentes em outros estados. E esses convidados vieram diretamente lá de Santa Catarina. Um veio de Florianópolis, né, Francis? Isso. E o outro veio de Blumenau. Tava ontem, inclusive, com o Guilherme Bini. Um cara que já passou aí figurinha carimbada, o Ramiro tava junto lá. Pessoal, tô recebendo aqui o Francis, como eu falei para vocês, e o Emerson. Ambos são advogados lá da Kister Machados, advogados associados. Sejam muito bem-vindos. Quem vai pra bola? Vamos, Emerson, primeiro ou vai, Francis? Vai, Francis, os primeiros mais velhos? Isso. Vamos Seja respeitar. bem-vindo, Francis. Não, obrigado. Queria inicialmente parabenizar o programa. A gente acompanha lá de Santa Catarina. É uma iniciativa muito bacana você poder levar informação, né? E num mundo onde a gente discute diariamente, né, judicialmente, em regulações de sinistro, a dificuldade de compreensão não só do consumidor, né, propriamente dito, como de alguns próprios corretores, né, dificuldade da comercialização, né, inclusive uma dificuldade do próprio judiciário de entender as particularidades do contrato de seguro, né, que é muito mais complexo do que um simples contrato, né, embora a essência seja de fácil compreensão. Meu nome é Francis Almeida Vessone, fico em Florianópolis, estou há 18 anos no escritório Kister Machado, atuando especificamente com direito de seguro em todos os ramos. Sou coordenador da unidade de Florianópolis e da gestão de direito securitário, né, facultativo. Estou com meu amigo Emerson aqui, eu passo a bola para o Blumenauense. Então, Léo, para mim, como o Francis disse, é um privilégio estar aqui hoje, conversando de uma matéria tão relevante para a sociedade brasileira, né? Uma coisa que eu costumo comentar com os meus colegas é que todo brasileiro possui uma cobertura securitária, né? Ah, mas eu não tenho seguro alto, não tenho seguro de vida, mas pelo menos o seguro obrigatório, TPVAT, você possui. Então, todo brasileiro ele possui uma cobertura securitária. Então, é um contrato que está no nosso dia a dia, né? E cada vez é mais relevante tanto para a sociedade quanto para a economia brasileira, né? E é um privilégio estar aqui hoje para conversar contigo sobre esse assunto e essas situações que ocorrem no Poder Judiciário, que às vezes a gente não consegue resolver administrativamente, precisamos levar o assunto para o Judiciário. Também é um privilégio estar aqui contigo hoje, porque teu pai trabalhou muitos anos no escritório, é uma pessoa muito querida ainda hoje lá no escritório. O Anselmo sempre foi um parceirão nosso, a gente sempre teve muita consideração com ele, né? E o nosso escritório, Kister Machado, a gente possui grande especialidade nessa questão voltada para o direito securitário, como o Francis falou. A gente atua nas mais variadas áreas do direito, além do direito securitário. E hoje esperamos contribuir ainda mais com o mercado segurador, né? Tirando dúvidas e trazendo algumas novidades do mercado. Eu acho que é fundamental para quem está nos assistindo entender uma coisa, que é o que eu sempre falo para cliente. Quando ocorrem situações que são raras, mas acabam ocorrendo dentro do mercado, que tive uma negativa de sinistro. Eu sempre digo que como corretor não sou eu que decido, né? Tem alguém que decide. Quando a gente for falar hoje, pessoal, nós vamos abordar assuntos sensíveis, tá? E aqui são opiniões, algumas fundamentadas em vivência. E aí a gente sempre tem que entender que o que a gente vai falar, cada entendimento de juiz às vezes é diferente em cada situação. Então, eu como corretor já vi clientes receberem uma indenização de seguro após suspeita de embriaguez. Já vi. Uhum. Porque aí a gente pode discutir, né, o fato de existir o seguro e o fato de ele estar infringindo uma lei de trânsito. Aí são situações diferentes que são julgadas, às vezes, até de formas diferentes. Vamos falar talvez um pouco de
questão de fraude que acaba ocorrendo às vezes no mercado e que vem por prejudicar também o nosso próprio mercado, mas algo que ambos disseram e eu acho fundamental, e para quem já me acompanha há algum tempo aí, trazer isso. Recentemente gravei um episódio agora com um vereador aqui de Curitiba, onde eu quis passar para ele a seguinte visão, e aí você trouxe muito bem, Emerson. Todo brasileiro tem um seguro, mas no momento que ele descobrir que através de um seguro de vida ou um seguro para sua empresa, ou o caminhoneiro que esteja nos assistindo ou ouvindo o podcast aí no Spotify, como a gente está disponível, que o carro dele é a ferramenta de trabalho dele e que caso algo aconteça às vezes com a carga ou com o caminhão, ele vai estar impedido de trabalhar no dia seguinte, isso se ele às vezes sobreviver e não tiver um seguro de vida e precisar deixar a família desamparada, ou que ele tenha um seguro de vida e com esse seguro de vida pelo menos a família dele possa repor o patrimônio, né? É material, digamos assim, porque a falta, é que nem eu digo, o seguro de vida não resolve esse problema, a falta da pessoa ele não é resolvido, ele se ameniza. E aí a gente vai trazer esses aspectos jurídicos, né? Vamos falar talvez um pouco de associações de proteção veicular. A gente teve agora, recentemente, estive presente aqui na cidade de Curitiba com o ex-ministro Diogo Oliveira, onde foi debatido a aprovação recente do PL, se eu não me engano, acho que é o PL 219 ou 629. De 2017. De 2017, onde algumas regulamentações foram feitas, porque, vamos lá, né? Foi tentada uma manobra, de certa forma, de uma autorregulação no mercado, né? E o mercado brasileiro, eu acho que vocês bem disseram, não está pronto para isso. Ele já evoluiu muito, eu acho que vocês concordam comigo, e a gente vê isso à medida que as seguradoras passam a entender que o perfil do veículo num seguro de auto já não importa tanto e já entende o risco de uma outra forma. Isso eu acho que já mostra uma maturidade, né? Sim. Mas quando a gente for falar de DPVAT, a gente está andando hoje, por exemplo, num mercado que está coberto porque tem dinheiro. E olha lá, né? Eu vi recentemente, se vocês tiverem acompanhado, imagino que sim, teve uma matéria que já está dizendo que está faltando fundo lá para a seguradora líder. Que não, eu não acredito muito, vou dizer assim. Tipo. É que, na verdade, o que aconteceu foi que a Caixa suspendeu os pagamentos dos sinistros ocorridos após 14 de novembro de 2023, sob a alegação de que não existem fundos para a cobertura desses sinistros ocorridos após essa data, 14 de novembro de 2023. Lógico que o governo federal encaminhou para a Câmara dos Deputados um projeto para regulamentar novamente a questão do seguro DPVAT, que agora vai se chamar SVAT, tá? O projeto prevê que a população volte a fazer o pagamento do seguro DPVAT ao licenciar os veículos e para que volte a ter as coberturas. Lógico que a seguradora líder, na época, constituiu uma reserva, né? Essa reserva serve para cobrir os sinistros que ocorreram até 31 de 12 de 2020. Lógico que essa reserva não é infinita, né? A Caixa também usou essa reserva para cobrir esses sinistros que ocorreram durante esse período. E agora o governo federal encaminhou essa matéria para que seja submetida à aprovação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai avaliar, vai propor algum ajuste, vai aprovar, e o fato é que eu acredito que ano que vem o seguro DPVAT vai voltar a ser cobrado, né? E esse período que a Caixa não está indenizando os sinistros, acredito que também a legislação vai prever que esses pagamentos ocorram, né? Lógico que o seguro DPVAT, como eu falei, é fundamental, né? É um seguro que cobre a totalidade da população brasileira e estrangeira que estiver transitando com veículos no Brasil, né? Então, é muito, muito importante, é um seguro social. Muitas das verbas que são arrecadadas também são direcionadas para o Sistema Único de Saúde. Em relação ao projeto que foi encaminhado para o Congresso Nacional, eu só faço uma ressalva em relação às despesas médicas e hospitalares. Hoje, como é que funciona? A pessoa sofre um acidente, ela é atendida pelo sistema, ela vai lá no hospital e tem direito a ser ressarcida de despesas médicas e hospitalares no valor de até R$ 2.700. A legislação que foi encaminhada para o Congresso Nacional exclui essa cobertura de despesas médicas e hospitalares.
porque o projeto de lei entende que a pessoa já vai ser atendida pelo SUS. Né? Então, todas as coberturas já serão custeadas pelo Sistema Único de Saúde. No meu ponto de vista, isso representa um retrocesso, porque hoje a pessoa ela é atendida pelo SUS e ela utiliza esses R$ 2.700 para fins de recuperação, fisioterapia, medicamentos. Então, eu acredito que o Congresso vai ajustar esse ponto do projeto que foi enviado e vai manter essa cobertura, né? E, além disso, também as coberturas possivelmente serão atualizadas. Hoje, por exemplo, morte é 13.500. Desde quando? Desde 2011, que representava 40 salários mínimos. Colocar a inflação nisso daí? Hoje, 40 salários mínimos não... Eu vou falar para vocês uma situação, por exemplo, dentro do nosso escritório, a gente comercializa, mas não é uma cobertura, por exemplo, como os danos morais, onde a gente engloba um capital muito maior. Por quê? Porque eu tô há 15 anos no mercado. As indenizações normalmente se limitavam aos 13.500, que era o que o próprio DPVAT cobria. Isso. Então, os 5.000 que muitas seguradoras colocavam como um valor mínimo, às vezes para contratação, a gente colocava aconselhando na seguinte questão. Olha, se precisar de um tratamento, porque ele só vai ser liberado a posterior à indenização, tal, e a gente lá comumente falava, né, é quase que uma tabela de um açougueiro. Porque você determina, né? A gente tem que trazer para a lei, a gente tem que trazer para o contrato o que a indenização parcial delimita, né? A perda de um dedo, de uma mão, de um braço, de uma invalidez, ela significa um valor, mas o que significa R$ 13.500 hoje para o brasileiro? Né? Se a gente pegar, eu acho que deve dar menos do que um salário mínimo durante um ano hoje. Nosso salário mínimo acho que está em 1.400, 1.500. Vai dar menos. Então, assim, é muito importante. Espero que dentro esteja tramitando um aumento junto, né? Sim, eu acredito que os valores vão ser revistos, né? E o seguro DPVAT tem que voltar a ser regulamentado, né? É um seguro que não pode deixar de existir por tudo que ele representa para a sociedade brasileira, né? Então, eu acredito que o Congresso vai trabalhar essa matéria e vai fazer os devidos ajustes e ano que vem a sociedade vai voltar a ter uma cobertura ampla e restrita em relação a essas questões relacionadas a acidentes de trânsito, que é um mal que infelizmente assola todos nós e é o nosso dia a dia, né? E mesmo sendo coberturas pequenas ainda, a questão social ela traz uma análise um pouco mais criteriosa, né? Vocês mencionaram que todo mundo tem esse seguro, enfim, até estrangeiros quando estiver no país. Se isso não funcionar bem e corretamente, você como corretor sabe que hoje menos de 30% da frota circulante possui seguro. Sim. Isso dá até um susto, né? Porque, com quem eu conheço, o pessoal tem seguro. Você fala assim, a cada 10 carros na rua circulando, menos de 3 tem seguro. Cara, é muito pouco. É muito pouco. Isso é uma pauta que eu vou trazer para 2024 aqui, já conversei agora recentemente nesse encontro que tive organizado pelo Sindseg Paraná, né? Conversei com o Wilson, presidente do Sincor Paraná, na seguinte questão: nós temos que brigar por algo no que segue a seguinte hipótese. Todo brasileiro tem o carro como o maior patrimônio. Não pensa na sua vida, não pensa tanto na sua casa, no futuro, né? E aí eu falo assim, por que não discutirmos uma situação de buscar exemplos lá fora, como nos Estados Unidos, né? Que ao momento que a pessoa compra um veículo, ela tenha pelo menos a obrigação de fazer o seguro contra terceiros, que aí eu posso trazer como conhecedor da causa, extremamente acessível. A gente vai estar falando ali em coberturas que hoje giram para carros mais antigos em questão de R$ 1.000 ano. Então a gente está falando num parcelamento em 12 vezes de menos de R$ 100. Trazendo para uma realidade do brasileiro que presumimos que se ele tem como ter um carro, ele tem como ter um seguro contra terceiros. Sim. Né? Até Léo, em relação a esse assunto, recentemente, acho que agora de 2023, o Dr. Milton Júnior, que também é lá do escritório, a doutora Adriane, a doutora Juliana, participamos de um evento no curso de odontologia. Foi a semana jurídica do curso de odontologia de uma faculdade lá em Blumenau, a Unisociesc.
E a gente foi lá para falar sobre o contrato de seguro, eu especificamente para falar sobre o contrato de seguro, a doutora Adriane para falar sobre questões cíveis, a doutora Juliana para falar de questões societárias. E na minha fala eu pedi para que todo mundo que tivesse um seguro alto levantasse a mão. A totalidade da sala, quase a totalidade, levantou a mão que tinha um seguro do seu automóvel. Ah, quem tem seguro de vida? Aí uma metade levantou. Daí na sequência eu perguntei quem sabia o que era o seguro de responsabilidade civil profissional, falando para futuros dentistas, odontólogos, né? Ninguém sabia, a maioria não sabia, né? Quem aqui tem a intenção de contratar? Ninguém sabia. Ou seja, o que vai garantir que a pessoa futuramente contrate o seguro alto, compre um automóvel, né? É a profissão dele. Sim. E o que vai garantir a continuidade da profissão de um eventual erro, que infelizmente todos nós estamos sujeitos? É esse tipo de seguro. Então, é um instrumento extremamente importante, né, que as pessoas cada vez mais precisam se conscientizar. Essa questão da obrigatoriedade que tu mencionou aí do seguro alto, que existe lá nos Estados Unidos, também é uma situação que deve ser discutida. Recentemente, até tu falou do presidente da CNSEG, o Diogo Oliveira. Isso. Falou do seguro obrigatório para desastres naturais. Sim, né? Eu vi que sim. também tem um debate nesse sentido. Então, é um assunto que cada vez mais a gente precisa discutir, né, acerca da contratação dessas coberturas securitárias. Questão de ser obrigatório. Não sei, entendeu? Mas enquanto a população não tiver uma cultura nesse sentido, é uma coisa que precisa ser discutida. Eu trago a obrigatoriedade, infelizmente, por um estereótipo que a gente segue no Brasil, né? Uhum. No brasileiro, ele está acostumado ou a seguir pelo caminho da dor ou do amor. Não tem não existe normalmente o meio termo. Verdade. Né? Então, assim, a conscientização vem porque, assim, que nem eu falo, eu acordo todo dia com um dever moral. Eu protejo vidas. Eu não sou médico, mas eu protejo vidas. Eu protejo empresas, eu protejo lares. Uhum. Porque, assim, se te acontecer alguma coisa com um plano com um seguro de vida, com uma doenças graves, você vai poder trabalhar, né? Numa questão de um acidente de veículo, se ele for o provedor da renda, né? Que nem eu digo. E aí eu também bato nas seguradoras no seguinte aspecto, que muito se fala do aumento das associações de proteção veicular, que inclusive acho que não adianta mais, e falei isso diretamente para o Diogo, não podemos mais discutir quanto à questão delas não existirem. Vamos brigar pela regulamentação. Isso. Porque eu acredito que a partir do momento que elas se regulamentem, porque que nem a gente falou, o grande problema é quem são os donos, da onde o dinheiro vem e como vão pagar. Não existe reserva técnica, né? Não existe embasamento. E no momento que regulamentar, eles vão arcar com os mesmos impostos que são imputados às seguradoras e vão ter que praticar um preço parecido. E digo para vocês, não é raro, pessoal, eu chegar no escritório, pegar uma cotação de uma empresa dessa que se diz seguradora e ter um preço melhor em seguradoras sérias, que vão pagar. Então, assim, para você que está nos assistindo e que acha, não, estou fazendo muito mais barato. Não. Só que eu bato muito nessa tecla. E as coberturas? As coberturas, a garantia. Eu tive uma cliente que eu fechei o seguro de uma moto dela. E, inclusive, ela me mandou mensagem essa semana. Ela tinha 2 motos. Antes dela fazer comigo e ser minha cliente, ela tinha numa proteção veicular. Ela bateu em fevereiro, ela recebeu agora a indenização. Uhum. Na seguradora, ela receberia lá em 30 dias. Até porque tem um prazo regulamentado para que a indenização seja paga. A priori, mesmo dentro de um processo de sindicância, o prazo limite são 30 dias. A não ser que a seguradora faça uma justificativa de postergar esse prazo para investigar. Essa questão das associações, até coincidentemente conversei ontem com o Bini lá no evento do Sincor SC, né? E o meu posicionamento em relação a isso é bem claro. Existia um vácuo, essas associações pegaram esse vácuo e hoje em dia não tem como extirpar essas associações do mundo jurídico. O que precisa é regulamentar. Sim. Né? Então, na verdade, eu vou até além, fazendo um paralelo. Eu gosto muito de números, né? Então, voltando ao que vocês estavam falando de obrigatoriedade, Estados Unidos, oportunidade, associação veicular, de não talvez brigar para derruir, mas sim para construir em conjunto com segurança, informação, eles compreenderem que não são consumidores, que são associados, enfim, que integram. Falando em números, o Brasil hoje emite
em apólices o percentual de 2% do que é emitido nos Estados Unidos. Sim. E a gente está falando, não há o dobro populacional, estou falando de 2%. Você veja a maturidade do nosso mercado de seguros. Nossa, mas o seguro está crescendo. Cara, existe um mar infinito. A gente falou, a cada 10 carros, 3 tem seguro. Tem mercado para associação veicular? Tem mercado para associação veicular. O que a gente não pode é ter charlatanismo. Tem que ter empresas sérias, associações sérias que esclareçam a forma de constituição do produto, quais são os direitos, as coberturas, os alcances, enfim. A concorrência tem que ser leal com as seguradoras. Né? E assim, o que falta, e aí a gente puxa, e aí foi o que eu citei, hoje você liga o rádio e você escuta essas promoções. Fato. E aí? O Zico foi garoto propaganda. Você teve agora recentemente uma, inclusive, de Santa Catarina, eu não lembro o nome agora da empresa, que pediu a regulamentação, né? Quer deixar de ser proteção veicular e virar seguradora. Só que assim, quando você traz números, e aí um número muito interessante que o Diogo trouxe nesse evento do CNSEG, o mercado de seguros no Brasil, ele representa, se eu não me engano, 6,5% do PIB. Em países desenvolvidos, a gente vai trabalhar lá perto de 12% a 18%. Né? Então, assim, tudo passa pelo estudo. Né? A gente não pode fugir do quê? Do ensinar, de levar para as escolas. Como você diz, um dentista prestes a se formar. Então, vamos lá. Eu tenho um caso de um cliente meu que é médico. Vamos trazer para o pessoal ver um caso real. Esse meu cliente, ele está respondendo uma ação, está em 4 anos, já deve estar uns 3 a 4 anos. Que aconteceu o quê? Uma pessoa chegou lá com o pé dela machucado, né? Vou tratar machucado para contar para vocês. E eu, né, vendo seguros, não sou médico. Eu não sabia que ele, como atendente de clínica geral, passava para um médico radiologista, que é especialista na radiografia. Quem dava o laudo principal é o radiologista, retorna para o médico, ele atesta e ok. Nesse caso, ok, né? Recebeu, não quebrou, volta, tudo bem, vai para casa, toma um anti-inflamatório, se trata. A pessoa estava com o pé quebrado. E aí, agora, pessoal, o que eu vou falar foi o que aconteceu no caso dele, tá? Eu também não sabia dessa, porque até aí tudo bem, ok, vai acionar o seguro, a seguradora vai investigar. Mas aí a pessoa que ingressou com a ação contra o meu cliente, contra o outro médico e contra o hospital. Sim. Aí eu descobri que o hospital não quer que chegue de jeito nenhum o nome dele dentro dessa ação. Porque ele sofre, digamos assim, de certa forma, sanções, inspeções, represália, não sei qual o melhor termo usar, a questão da ANS, que regula, que daí vai investigar o padrão de qualidade do hospital. Então, assim, porque o hospital também tem que ter um seguro de responsabilidade. E muitos não têm ou não querem acionar. Né? Então, assim, o que eu levo disso, né, do que a gente está fazendo esse bate-papo aqui? O meu cliente tinha um seguro. O outro médico, eu não sei. O hospital, imagino que tem alguma certa obrigatoriedade para ser um hospital, você ter alguma regulamentação. Mas ele não queria ser envolvido, ele não queria ter o nome dele destacado no processo ali. É complexo essa situação, porque você está falando dentro do mesmo organismo e... Proteger a responsabilidade de cada um. E todos têm, né? Todos têm. O médico que prescreve, o especialista que tirou a radiografia, o hospital que traz as diretrizes e tem o dever de e possibilita que o atendimento seja realizado pelo profissional em seu estabelecimento. E eu vejo que são situações assim, até pós-pandemia, são situações que o seguro de RC ele veio muito à tona pós a pandemia, porque não se sabia o tratamento adequado. Então veio uma preocupação da classe médica quanto ao seguro de responsabilidade civil. De fato, existe uma preocupação e uma procura, acredito, por parte dos médicos de ter essa proteção para o seu dia a dia. Mas eu ainda volto naquela tecla de que o seguro, essa proteção vai se tornar cada vez mais comum quando o paciente, o usuário,
passar a exigir que isso seja uma prática usual. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, por mais complexa que não seja, ou seja complexa, eu tenho que garantir, né? Querendo ou não, pode acontecer uma intercorrência, alguma coisa ali, né? E quer ver? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Sabia que seguro de vida não cobre se você estiver numa mesa de cirurgia? Pois é. Muita gente não sabe disso. Então. E aí, o seguro de responsabilidade civil cobre? Você entendeu? Sim. Então, assim, são questões que a gente precisa discutir amplamente. E aí, é algo que você, não sei se teve a oportunidade, mas se voltar à faculdade que você foi lá dar essa palestra, fale assim, a gente tem que botar isso dentro da cadeira da escola. Dentro de quando o estudante estiver estudando, que é aquele negócio. Ah, legal, você vai ser médico. Onde você vai ser médico? Eu quero ser médico numa clínica própria. Foi te dado uma instrução de como que você tem que administrar? Que é importante você ter um escritório jurídico para te auxiliar, que é importante você ter um contador, uma formação de administração básica para esse profissional, para que ele entenda dentro de toda a existência dele que ele não é só um médico que está ali para dizer quebrou, não quebrou, toma Dorflex, toma Buscopan. Tão importante quanto a especialidade e a ética, que a ética é uma cadeira, né, acadêmica, também essa questão. A responsabilidade civil, ela está diretamente ligada. Mas eu acredito que a semente foi plantada lá. O pessoal do curso lá ficou bastante interessado pelo assunto. Com certeza o assunto reverberou e quase com absoluta certeza eles procuraram se informar e entenderam a importância desse tipo de proteção para o futuro profissional de cada um. E quem não procurou, pode me procurar, tá? Que eu comercializo, não tem problema nenhum. Vamos fazer o merchan próprio. Eu tenho bastante porque eu acho que é muito importante. Não só para médicos, advogados. Sim. Aí eu sempre enalteço que a OAB, aqui pelo menos do Paraná, eu sei que ela tem um trabalho, tanto o fator previdenciário, que os advogados já podem contribuir, quanto a essa questão de responsabilidade, que eu acho que seria até um tiro no pé se um advogado não tivesse, porque... Não, a OAB Santa Catarina também tem um trabalho muito forte nesse sentido, né, Francis? Então, cada vez mais o profissional liberal precisa se precaver para evitar qualquer tipo de contratempo que infelizmente pode acontecer. É aquela questão da responsabilidade própria, né? A partir do momento que você quer ser empresário, você tem que entender que é você que está cuidando da sua vida. Então, compete a você as tuas melhores tomadas de decisão para você continuar, né? Não, exatamente, essa questão de responsabilidade, de seguro, de importância, tem um trecho que a gente cita aqui em algum dos artigos, tem um periódico do Lara, que ele conta uma história que um jornalista estava nos Estados Unidos, andando no centro, e passando pelo Empire State, ele fala, nossa, né, como é que pode a magnitude de um arranha-céu, um prédio desse, foi o homem que construiu. E daí diz a história, a lenda, que o Henry Ford estava junto com aquela comitiva. Ele falou, você se engana quando você diz que foi o homem que construiu isso aí. Quem construiu isso aí foi o seguro. Nenhum homem, nenhum operário teria coragem de estar lá em cima, sabendo que poderia cair lá de cima e deixar sua família. Nenhum investidor colocaria dinheiros e fortunas suficientes para levantar isso aqui se não tivesse a certeza de que em alguma ocorrência de sinistro, de qualquer forma, estaria coberto. Então, o progresso ele está estritamente ligado à segurança que o seguro traz. Né? Você vê, esse dizer aí, ele é do início dos anos 40, 50. Né? Então, é impressionante, cara. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Churchill. Se me fosse possível, escreveria a palavra seguros do umbral de cada porta, na frente de cada homem. Tão convencido estou que o seguro pode, mediante um desembolso módico, livrar famílias de catástrofes irreparáveis. Eu ganhei essa placa da Mafre, acho que foi quando a gente contemplou 10 anos de Corretor Mais. Essa frase eu sempre levei na minha vida, porque é isso. É proteger. A gente fala, eu acordo todo dia com tesão pelo que eu faço. Eu falo assim, eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço. E a partir da iniciativa do podcast, quando a gente vem discutir, eu passei essa minha paixão para a sociedade. Né? Hoje eu acordo e que eu faço. Eu postei até uma frase ontem no meu Instagram, não me recordo direito como que ela era,
mas era assim, continue fazendo seu trabalho. Por mais que talvez aquela pessoa naquele momento não seja afetado, você saiba que você mudou a vida de alguém ali no futuro e quem sabe ela nem te conheça que você vai agir dessa forma. Ô, Léo, já que tu entrou no assunto, de fato, todos nós aqui concordamos que a contratação do seguro é fundamental, né, França? Mas no momento da contratação é importante contratar de maneira correta, né? Porque senão, se o seguro for contratado de maneira inadequada, vai acabar sendo discutido no Poder Judiciário. E aí a gente vai entrar numa situação que é que nem eu digo, e sempre falo isso para os meus clientes tranquilamente. Ah, mas tem como fazer no nome do meu pai? Fazer o seguro no nome do seu pai não tem problema algum. Porém, no seguro existem 3 figuras que eu costumo dizer. O segurado, que pode ser o pai dele, pode ser a tia, pode ser o papai. Se tiver CPF, pode ser. O condutor do veículo e o proprietário. Hoje em dia, o proprietário ele já não tem uma figura tão importante. Antigamente, nós tínhamos algumas seguradoras que elas faziam referência e até precificavam em relação ao proprietário. Tá? E poderíamos ter problemas quanto ao fato de não indenização se informado incorretamente. Né? Mas era uma situação, às vezes, muito mais fácil de ser corrigida, porque ele, em muitos casos ele não era nenhuma figura ativa na ocorrência. Ele, por si só, era, por uma condição de compra, alguma situação específica, o dono do carro. Porém, acontecem alguns detalhes quando eu gosto de dizer ao proprietário. Vai ser ele quem vai receber a indenização do bem. Então, tem que saber no nome de quem você está comprando. Esse é o ponto. Nós tivemos uma situação no escritório que foi bem complexa, que foi marido e mulher que se separaram. E no meio das vigências, houve a troca de condutores. Aproveitamos uma apólice que era da esposa para botar o carro do marido, por questão de custo, invertemos os condutores e eles se separaram. E ela descobriu que o seguro estava no nome dela. O que ela fez? Ligou para a seguradora e mandou cancelar. E era um Mustang de R$450 mil, que a gente, na hora que recebeu o cancelamento, falou, mas espera aí. Questionamos a seguradora e a seguradora falou, não, mas a cliente ligou aqui, mandou a carta e pediu. Não teve sinistro. Não, na hora não, a gente ligou e daí falou, o negócio é o seguinte, aconteceu isso pro cliente, não, recontrata, faz a vistoria, ok. Só que assim, aí quando a gente for entrar em perfil, e aí vocês vão poder me dizer melhor, como eu disse lá no começo do episódio. A gente tem discussões no âmbito jurídico e a gente tem um contrato. Então, que nem eu digo, para as pessoas que nunca fazem seguro comigo ou que estão fazendo o primeiro seguro, se você for ler uma proposta, né, que é a intenção de contratação do seguro antes que ela vire apólice, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem em termos, existe a cotação, a proposta e a apólice. Tá? A proposta é a intenção de contratação. Ela vai trazer lá das 0 horas do dia tal a 0 horas do dia tal. Esse é o primeiro ponto que o cliente me pergunta assim, mas só vale a partir da meia-noite? Aí a gente traz que existe a cobertura moral. Contratos é uma obrigação de uma celebração de um contrato, que precisa ser colocado uma data, mas nenhum corretor, quer dizer, se for para emergência eu atendo à meia-noite, mas para fechar seguro a gente fecha no horário comercial. E aí a gente traz a seguinte situação. Cobertura de dano moral. Aconteceu recentemente. Um cliente nosso tirou uma moto da concessionária, chegou num estabelecimento, foi botar o pezinho da moto, escorregou e caiu a moto. E o seguro estava ali. Sabe como que se resolveu? A seguradora fez o processo de sinistro, retroagiu um dia da vigência para a questão contratual dela e seguiu com a indenização sem problema nenhum, porque estava tudo certo. Sim. Agora, pergunto para vocês, uma pessoa que faz um seguro, que coloca que quem dirige é uma pessoa de 60 anos, o filho bate indo para a faculdade, acerta um poste sozinho, na sexta-feira, meia-noite. E aí, o que vocês acham disso? No mínimo, a seguradora vai investigar, né? E aí, assim, só que daí vem aquele negócio. O direito, ele não é algo que é sempre daquela forma. E aí vocês me ajudem a dizer isso. Até que ponto vocês acreditam que o perfil do segurado influencia, a questão da pessoa ter o seguro influencia, né? Tragam para mim um pouco desse aspecto para a gente poder passar para a sociedade nesse aspecto. Eu acho que é complexa a situação. O que a gente tem que deixar claro é que tem que ser contratado da forma correta, né?
Não, inicialmente a gente falou da dificuldade de compreensão do Instituto Seguro, do contrato, da essência, da forma, inclusive do judiciário. Então, falando sobre o contrato de seguro, o seu princípio mor é o mutualismo. Então, antes de mais nada, todos temos que entender que, embora existam segurança jurídica, lastro fiscalizatório, governo, enfim, tudo, a seguradora nada mais é do que uma gestora de recursos de terceiros. Um fundo de vários contribuintes vai cobrir os sinistros realizados naquele determinado período, né? Ela faz um cálculo atuarial complexo, estatístico, levando muito em consideração o perfil. Daí a necessidade de se ter uma declaração exata, verdadeira, correta. O risco de uma pessoa de primeira condução, menor de 25 anos, é muito maior de uma pessoa já madura, do seu pai, do seu avô, e a seguradora levou em conta essa regra estatística. Se eu partir para uma casa de 1.000 seguros com perfil errado, eu posso levar a ruína nessa carteira. Vamos lá, a seguradora tem um fundo garantidor, ela tem um valor destinado, um lastro para garantir isso daí. Então não vai ter problema, vai ter problema. Vai ter muito problema, não só para aqueles segurados, mas para toda a sociedade. É isso que encarece o seguro do próximo ano. Poxa, mas o meu seguro subiu demais esse ano, o meu carro diminuiu o valor. Cara, sinistralidade. E eu te digo mais, a sinistralidade ela acaba sendo deturpada por conta de condenações judiciais que não respeitam a essência do contrato de seguro. Aí o cidadão pensa, poxa, mas o meu amigo lá estava embriagado e o seguro pagou. O cara é esperto. Não, o cara acabou com toda a coletividade, porque o seguro de todo mundo ano que vem vai ficar mais caro. Porque quando a seguradora fez aquele cálculo atuarial, ela não computou que ela tem que pagar indenizações de pessoas dirigindo sob o efeito de entorpecentes ou embriagados. Isso automaticamente aumentou o prêmio, elitizou. A gente vai cada vez ficando mais distante dos Estados Unidos, onde o preço é mais barato, onde o cara tem acessibilidade. Para que o mercado consiga ter um preço, fornecer, passar um preço acessível, ele tem que ter a segurança jurídica de que os cálculos atuariais, a principiologia do contrato vai ser respeitada. Como? Por uma proposta honesta, transparente, correta, e assim vai. O Francis já quase esgotou o assunto de uma maneira muito pertinente, né? Por favor. Eu só queria falar da questão que o contrato de seguro ele é regido principalmente pelo princípio da boa-fé. Sim. Né? Então, quando você apresenta uma proposta e um perfil, parte-se do princípio de que aquilo é a verdade. Né? E como o Francis falou, é com base nessas informações que a seguradora vai calcular o risco. Aí o espertão, não, vou mudar aqui, vou baratear o valor, né? O prêmio vai ficar mais barato. Então, é importante que se respeite, a questão do perfil, se respeite exatamente aquilo que representa a realidade. Né? E indo além ainda em relação a outros produtos, né? A gente está falando aqui do seguro auto, que é o mais comum. Sim. Mas esse princípio deve ser respeitado também nos outros produtos. Seguro de vida, seguro de responsabilidade civil. O preenchimento da proposta é o momento adequado para que a seguradora analise e precifique de maneira correta, já com o objetivo também de garantir uma futura indenização, se for o caso, né? E eu digo que essa parte, até quando você traz o seguro de vida, as mudanças recentes, elas foram muito importantes pro lado do consultor de seguros como eu. Porque antigamente nós tínhamos que ter a tarefa, eu gosto de dizer que é uma tarefa indigna. Sim. De ter que perguntar para a pessoa se ela usava remédio, se ela tomava álcool mais do que 2 vezes na semana, se ela usava drogas. Eu falei assim, ninguém que vai usar droga vai falar para mim que usa droga, né, pessoal? Vamos falar a verdade. Se usa droga aí, me responde que eu tô fazendo a seguro de vida. Só lícita. Então assim, e aí é o que eu digo, né, o álcool acho que mata muito mais do que muita droga aí. Mais do que guerra. Então, agora a seguradora já
nos últimos 4, 5 anos a gente já começou com as declarações pessoais de saúde sendo feitas por equipes médicas. Recentemente eu tive agora no CQCS em Surtec, onde conheci algumas empresas do ramo de tecnologia que já vêm atendendo algumas seguradoras de maneira experimental com algumas tecnologias de escaneamento, até de retina, para detectar traços de estresse, de pressão. Então, assim, acho que tem muita mudança positiva vindo para o mercado e aí é necessário, e aí eu sempre faço essa ressalva, vou aproveitar para mandar um abraço pro Pedro e pro Gustavo Doria, que são pessoas fundamentais para essa parte do CQCS em Surtec acontecer, que fazem com que essas novas empresas venham e possam melhorar o nosso mercado. Né? E essa investigação aí que falou pela retina também representa e fortalece a questão da boa-fé. Porque às vezes a pessoa tem uma doença hereditária e não sabe. Quando ela vai preencher o perfil ali, ela não tinha conhecimento daquela doença. E aí ela falou de boa-fé. E como é que você vai provar que ela agiu de má-fé no momento da contratação? É um problema que sempre existiu no produto seguro de vida, que acaba desembocando no Poder Judiciário. Então, quando você for fazer essa contratação e a seguradora tiver a possibilidade de fazer uma investigação ampla, é bom para o segurado e é bom para o segurador. O que a gente tem que entender, para quem está nos assistindo, é que assim, e isso eu sempre friso e sempre falo, e se alguém falar que eu estou falando o contrário, pode vir aqui responder que eu vou comprovar que você está mentindo. Vai ser hoje, então. Nenhuma seguradora faz seguro para não pagar. Exato. Nenhuma seguradora. Porque como o Francis muito bem disse, né, o princípio do seguro é mutualidade. Exato. É este o interesse. A seguradora ganha dinheiro com o quê? Ela ganha dinheiro com um volume gigantesco, enorme de pessoas contribuindo, ela aplicando o seu dinheiro e tirando o rendimento de lá. E não tem problema nenhum, é escrito, é o contrato que você assina. Porque você faz seguro, às vezes, 10 anos do carro, pagando R$ 1.500 e tem uma indenização de um carro de 100 mil. Aí você não faz a conta que os teus 10 anos que seja 1.000 daria 15, o teu carro vale 100. E quem ficou com, digamos assim, com a diferença financeira disso? É a seguradora. Né? E aí é um ponto que eu acho muito interessante a gente voltar ali e falar, que é a questão de Uber. Hoje é muito difícil fazer seguro de Uber. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque a seguradora não conseguiu entender. O brasileiro, daquele seu jeito diferente de fazer as coisas, fez o quê? Tem gente que é Uber no Brasil trabalhando 2 horas, trabalhando no sábado e no domingo, trabalhando 12 horas. Durante eventos. E aí volta para o que a gente acabou de falar. Como que o atuariário, que inclusive eu conheci uma atuária aqui de Curitiba que se formou na última turma, em 2008. Eu quero trazer ela aqui no podcast. Os caras são bons. Não, são bons. Mas assim, eu falei assim, a brincadeira que foi feita no evento é que a atuária é que nem bacalhau. Você só vê o corpo, porque você não sabe qual que é a cabeça. Porque a gente escuta falar, vocês lidam com isso, mas a gente não sabe quem é, onde eles vivem. Eu vi pela primeira vez, até cumprimentei e vi que ela existia. Se tu trouxer ela aqui, com certeza vai bater recorde de audiência. Vai bater recorde. Fala, pessoal, hoje eu tô levando um atuário. Uma atuária. Então, assim, as seguradoras elas não conseguem até hoje formatar a precificação do seguro de Uber. E aí... Desculpa. E aí entra a questão daquele vácuo que a gente comentou. Alguém vai oferecer alguma proteção. Exatamente. Né? Então, é uma situação complexa que, de fato, precisa ser estudada, precisa ser analisada. E, claro, a seguradora também precisa entender isso, porque possivelmente se ela não oferece o produto hoje, é porque gera algum tipo de prejuízo. Sim. Né? Então, a figura do atuarial é essencial nessa análise, né? Até porque o motorista de Uber, né, ele precisa ter essa proteção também. Né? Muito mais do que muitos brasileiros. Exato. Digamos assim, não mais ou menos, mas tão quanto outros brasileiros que também precisam dessa cobertura. Assim como outras possibilidades de contratação de seguro que as seguradoras ainda não visualizaram a possibilidade de precificar, né, e que são necessárias e que estão por aí. A gente só não achou ainda o modelo atual, o modelo ideal. Eu vou trazer um assunto para vocês depois do nosso intervalo comercial, que eu acho que é fundamental a gente discutir em relação até ao próprio seguro de vida que eu já falei aqui nos outros episódios. Pessoal, para quem está nos assistindo aí na TV Euronews, a gente já volta depois do nosso break.
Fala, galera, Léo Foltran voltando para o nosso segundo bloco do programa, vamos chamar Seguro e Direito, andando lado a lado e explicando para vocês, né? Pessoal, a gente estava falando aqui de algumas questões e, assim, o Emerson trouxe mais alguns dados ali e eu acho que é fundamental a gente falar de uma questão, Emerson, que eu já debati aqui quando a gente estava falando de regulamentação, entendimento, né? Quando a gente for pegar o seguro de vida, hoje dentro de um seguro de vida, para mim a cobertura mais importante é a doenças graves, tá? Uhum. Eu trato essa como a cereja do bolo, é a cobertura que todo brasileiro deveria ter, porque é ela que te garante aí, como a gente já falou um pouco já no decorrer dos outros programas, já falamos aqui sobre plano de saúde também de forma mais leve, hoje ele é caro e muitas vezes inacessível a grande parte da população. Só que assim, são tantas doenças raras que são descobertas hoje diariamente no nosso mundo, que primeiro, nenhum brasileiro pode ter seguro de vida do 0 ao 14 anos. Uhum. Isso é lei. Está lá previsto que não tem como. Hoje tem uma seguradora, basicamente, que opera com uma cobertura chamada natimorto. Para então, se a mãe descobrir alguma doença rara e a criança, por virtude, vinha a falecer durante o nascimento ou gestação, ela recebe 50% do valor do capital. Só que essa é uma cobertura de um seguro empresarial. Então, normalmente limitada a questões sindicais, onde a indenização vai ser lá 35, 40 mil reais. E ok. Então, essa é uma pauta que eu já trouxe, estou discutindo com algumas seguradoras a partir do que? Vamos estudar quantas crianças nascem com questões neurodivergentes, doenças raras, e tentar criar uma cobertura para isso, tentar entender isso, porque aí, assim, poxa, você pode ter uma cobertura para tranquilizar a família que talvez por 2, 3 anos aquela mãe não possa trabalhar mais. Ou talvez pelo resto da sua vida ela não possa trabalhar mais. E isso vai afetar diretamente o quê? A estrutura familiar. Sim. Hoje, quando um brasileiro falece, um casal, o cálculo que nós trazemos que são 5 anos para essa pessoa se restabelecer financeiramente. Então, faleceu, são 5 anos que leva para essa pessoa adequar o perfil de vida, conseguir retomar o perfil de vida, porque daí o provedor às vezes são 2, vira 1, né? E aí o provedor que tem que trabalhar tem que cuidar, né? Então, assim, são questões que eu trouxe à pauta e a gente vai levar isso mais adiante. A gente já está conversando com algumas seguradoras para talvez a criação de uma cobertura nesta proteção. E aí eu já falo, vocês trouxeram aqui 2 livros, questão de seguro ambiental, seguro de catástrofes, como foi falado pelo Diogo, que você bem citou nesse último encontro nosso que nós tivemos aqui na cidade de Curitiba. São causas que a gente tem que discutir todos os dias. O mercado de seguros ele está mudando. O brasileiro ainda, que nem eu digo, o brasileiro não, o corretor de seguros não vende seguro de auto. O consumidor busca. Exato. Eu não preciso ligar hoje para os meus clientes para falar assim, você quer contratar um seguro de carro? Não preciso fazer essa pergunta para ele. Mas agora para o seguro de vida, para o seguro empresarial, para o seguro ambiental, eu preciso vender, né? Precisa vender o seguro. E aí ele tem que entender a importância, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa flexibilização das regras do mercado, essa modernização que se busca, né? De trazer novos produtos, eu acho que ela leva em consideração a isso. O próprio Diogo disse uma vez que tudo que pode ser precificado e pode se colocar num grau estatístico pode se envelopar num produto. Tudo. Né? E a gente pode fazer isso. Né? Existe essa possibilidade. E apetite comercial existe. Qual é o tamanho desse mar para se navegar? Né? A natalidade brasileira. Assim, com toda franqueza, não tinha me atentado a essa possibilidade, mas você trazendo, eu vejo que uma possibilidade seria o que já existe, talvez, no empresarial, que é essa questão das doenças graves, você estender para descendentes, para filhos, num percentual reduzido do capital segurado. Aí o corretor é responsável também em precificar qual é o padrão de vida, o custo de vida e quanto que isso representará. E cada dia mais, né? Pessoas jovens, você mencionou, Léo,
inúmeras doenças raras. Não é mais doença rara. Eu acho que antes não se tinha tanto conhecimento, tanta facilidade de diagnóstico, né? Então, antes o cara morreu, o olho ficou doente, morreu do nada. Não, hoje se tem o diagnóstico, você consegue buscar. E cada vez mais é muito importante. Eu trouxe a Shirley aqui durante outubro. Ela tem um projeto chamado Lia, que é muito interessante. Se vocês não assistiram o episódio dela, eu recomendo. Que ela tem uma filha especial. E ela me contou que o teste do pezinho detecta 7 doenças raras. Nós temos mais de 50 mil no país. Então, assim, chegou aquela hora da gente falar, basta. Não é birra, não é má educação, não é falta de criação. Às vezes aquela criança ela é neurodivergente, ela tem uma doença rara e a gente precisa discutir. A gente, como sociedade, precisa descobrir a forma correta de integrá-la. Então, assim, como no programa da semana passada, onde eu estive recebendo o Pier Paulo, que é vereador aqui na cidade de Curitiba, mas a convidada, onde a gente pode trazer a questão do autismo, a gente precisa cada vez mais conversar sobre isso e trazer para a sociedade a importância que o seguro tem, a importância da gente conversar, porque assim, um seguro, ele protege a tua vida, a tua casa, teu patrimônio, a tua empresa, ele protege você em todos os aspectos. Sim. Eu recentemente fui comprar um óculos e saí com o seguro do óculos. E ainda dei aula pro vendedor, que falou que cobria se eu esquecesse o óculos em cima da mesa ia ter cobertura. Ele falou que a emissão era na hora da pólice, emitiu, chegou no meu e-mail e falei, amigão, vem aqui porque senão você vai tomar processo. Eu vou te ensinar o que cobre e o que não cobre, tá? Vou dar aula de graça. Corretor, né? Porque é isso, assim, para ele como vendedor, ele tava querendo vender um benefício. Claro. Por um seguro que eu falei que eu achei extremamente barato, deu 10% do valor do óculos. Cobrindo o furto para mim e cobrindo principalmente a quebra, eu falei, tá ótimo. Aí ele falou, não, porque é bom que se você deixar em qualquer lugar, cobre. Eu falei, eu duvido disso. O que vai aparecer de esquecimento. Não, exatamente. É igual a mesma situação do seguro de celular, que é um seguro hoje amplamente falado. Quando a gente tem seguro, tem celular num país custando o que custa um carro popular. Claro. Né? Então, assim, é um nicho a se explorar. Seguro viagem também é um nicho muito específico que a gente gosta de explorar e trabalha muito bem lá na corretora. Eu acho que outra modalidade de seguro que está bastante em foco e que é extremamente fundamental é a questão do seguro eventos, né? Vivenciamos na última semana os problemas ali da turnê da Taylor Swift no Rio de Janeiro, né? Especificamente falando um pouco mais da minha realidade, é o Oktoberfest em Blumenau, que precisou ser adiada, suspensa em 2 oportunidades. Então, tu imagina quanto financeiramente está envolvido nesses eventos, né? E a proteção que o organizador, as pessoas que estão envolvidas ali nesse evento, tem garantido em caso de algum problema, né? Dentro do seguro de eventos, onde a gente já conversou no nosso briefing da reunião, eu tenho um certo conhecimento, posso dizer que sou especialista. Nessa situação ali de Blumenau, dos eventos de fenômenos climáticos, é sempre uma questão muito complicada, né? Então, quando a gente fala do seguro de catástrofes que a gente vem debatendo aí, a gente vai ter que estudar, vai ter que ter atuário trabalhando nisso para entender qual é o risco. Porque é que nem safra, como o Diogo falou. O seguro rural, ele passa lá às vezes 6, 7 anos navegando em só contribuição, contribuinte só pagando, e de repente vem um El Niño e afeta a safra inteira durante todo aquele ano, e todo o lucro do 7 é gasto nesse. Mais que isso. Mais. E aí, quando a gente fala de seguro de eventos, o principal momento que eu quero passar, e aí eu passo para quem organiza o evento, e aí vocês vão poder colaborar comigo, é assim: talvez você esteja fazendo o evento do seu ano que vai garantir o seu salário durante 12 meses. Isso. E muitas vezes é assim que funciona. Quando a gente fala de uma festa universitária, eu tive, inclusive, cancelamentos de seguro viagem em virtude da instabilidade climática, onde o próprio hotel que ia ter uma festa de formatura falou, olha, é melhor vocês não virem, porque a gente está se preparando agora para essa catástrofe, e a gente, né, vai colocar mais 40, 50 pessoas, mais convidados, em risco. Então, vamos adiar e vamos remarcar.
E aí tem coberturas como o não comparecimento da pessoa designada, que aí pode prever um ressarcimento ao organizador. Então, ele vendeu o ingresso para que se apresentasse lá determinada banda, e a banda não pôde vir por um determinado motivo, não vou entrar em qual motivo, pessoal, porque daí vai ter que pegar a condição geral da apólice para a gente pegar, ler as exclusões. Tão quanto a cobertura de pessoa designada, que muitas pessoas desconhecem, mas que ampara, né? Que nem eu digo quando a gente faz muitas formaturas, pessoa designada é o formando, né? Você está indo até o local para ver ele se formar, então ele é a pessoa designada. Mas até uma simples intoxicação alimentar, uma responsabilidade civil de comestíveis, que a gente fala, né? Sim, então vale para bebida e alimento, que pode acontecer. Tratando em alimento é muito sensível, às vezes, ao produto. Mais uma vez, o momento fundamental é o momento da contratação, que você precisa analisar principalmente a questão das exclusões, né? Para evitar qualquer surpresa caso ocorra um sinistro, né? Quando a gente fala de força maior também, questão de enchente, temporal, inundações, a gente também precisa estar atento nessa questão, se é um risco coberto ou não. Sim. Né? Dependendo da região, você não pode fazer uma contratação com a exclusão dessa natureza. Aí vai precisar conversar com a seguradora, se a seguradora oferece esse tipo de produto. Mas é muito importante essa análise prévia da contratação do seguro. Seja para reduzir custos, né, Francis? Seja para que a cobertura que seu evento efetivamente estará protegido, né? Então, essa análise é primordial quando da contratação. Aquela velha máxima, né? O barato sai caro. Isso. O brasileiro ele tem que parar de se preocupar com o preço e tem que entender a sua necessidade, né? Então, de nada vale eu ter um produto barato e obsoleto, que não vai me garantir exatamente nada quando eu precisar. E tô falando que tem o seguro. Tenho aquele basicão lá, e quando acontece o sinistro, o básico não dá cobertura. Eu, assim, com uma certa frequência, eu recuso orçamentos de alto. Sim. Ah, não, mas pô, você me passou uma proposta com 150... Hoje o meu mínimo, eu diria assim, que eu trabalho é oferecer 150 mil de danos materiais e danos corporais no carro. Tá? Tem gente que chega e fala pra mim, não, bota 50 que tá bom. Eu falei, cara, 50 você não tá pagando nem metade de um Popular zero. Hoje um carro aí da Volkswagen não de entrada no 80, 90 mil. Eu falei assim, eu não vou te vender isso, porque na hora que você tiver o evento, que você tiver o sinistro, você vai falar que eu não te ofereci. Tanto que quando passa um orçamento para os nossos clientes, nós temos uma planilha própria, onde a gente gasta um tempo a mais, porque eu acho que você enviar uma proposta, uma cotação de seguradora, você traz códigos, você traz muitas informações que para uma pessoa leiga torna de difícil entendimento, por mais simples e por mais que a gente explique, né? Mas a gente já tem uma planilha que utilizamos há um certo tempo, onde a gente enumera, coloca o perfil ali bonitinho, para a pessoa ler e falar, de 18 a 26 não tem ninguém que dirige. Não, sim, até 2 dias, né? Uma questão que eu sempre falo para os meus clientes e sempre abordo, eu nunca coloco que a pessoa tem garagem no trabalho. Ah, mas eu tenho. Coloca aqui não. Não, mas por quê? Porque no momento que você coloca aqui, tem. Se você voltar para pegar a tua carteira e teu carro estiver estacionado do outro lado da rua, não vai ter cobertura. E vai mudar R$1. E vai mudar 2. Então eu prefiro te amparar numa situação que eu vou fazer, tô colocando que você não tem. Se você deixar lá dentro, melhor. Teu carro vai estar mais protegido, tua chance de roubo vai ser menor ainda. Mas a seguradora vai entender que você está falando assim, eu tô pagando um pouco mais caro porque eu tô te falando que pode ser que um dia eu chega, na eventualidade eu faça isso. E o pessoal, às vezes, insiste, não, mas vai dar R$1 mais barato, vai dar R$2 mais barato. Poxa. Não, essa questão de dados de perfil tem questões que são extremamente fundamentais, tem questões que são acessórias. A do trabalho ainda é importante, porque é onde o carro passa grande parte do dia. Agora existia uma pergunta que algumas seguradoras nem trazem mais, a questão do portão eletrônico, se tem portão eletrônico ou não. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão em dados estatísticos ali que essa diferença ter ou não ter seria quase que relevante, embora o risco seja maior de alguém ter que parar, abrir o portão, enfim. Então eu acabo compreendendo que no decorrer do tempo
a informação estatística, a base, ela vai delimitar o que realmente é importante, o que não é importante e vai se manter um meio. Mas assim, vocês falando da importância do corretor de seguros, né? Hoje, você já falou isso algumas vezes no seu programa, que eu acompanhei vários episódios, menos de 3% dos seguros são efetivamente negados. Aí o cara fala, nossa, mas tem um monte de processo no judiciário. Sim, porque a gente só fica sabendo o que dá problema, o que é indenizado ninguém fala, né? E desses menos de 3%, eu te digo que 80% é por falha na venda. É a informação mal dada, é o desconhecimento da cláusula. O que eu mais vejo é o seguro que o cara, ele conta numa renovação, ele pegou só para perda total. E ele não sabia. Porque todos os outros seguros da vida dele tinha cobertura para colisão normal, parcial do casco. Só que naquele ano ele optou por um mais barato e ele não viu. E o corretor não alertou. O que aconteceu? Acabou. A outra coisa, na minha família, eu falei, tá proibido. Ninguém pode ter cobertura de dano corporal e dano moral menor do que 1 milhão. Não pode ter. Parabéns. Não, mas meu primo fala, não, mas isso aí é um absurdo, porque eu vou pagar caro. Você não vai pagar mais caro, cara. Não é proporcional, porque a mentalidade do consumidor é, se eu estou pagando 3 mil reais para ter uma cobertura de 50 mil reais, se eu for pagar 1 milhão, eu vou pagar essa proporcionalidade. Você não paga essa proporcionalidade. Paga. Você vai pagar um valor a mais para ter essa cobertura, né? E isso, às vezes, naquela gana do perfil do consumidor brasileiro de só enxergar preço, o barato sai caro. O que eu mais vejo, Léo, em processos judiciais são famílias arruinadas por um acidente com um óbito, um pagamento de pensionamento, dano moral para a viúva, dano moral para os filhos e uma cobertura de 50 mil reais. Um processo que a condenação final é de 1,5 milhão. Agora eu te pergunto, como que uma família sai dessa? Por conta de um seguro. Não, e eu te pergunto, como que uma empresa que às vezes tem lá 20, 30 anos de existência, que emprega 30, 40 funcionários, é provedora da renda de 40 famílias, por não ter uma contratação adequada de um seguro de vida ou de um seguro para o barracão que pode pegar fogo, vai se recuperar disso. Quantas famílias, quantos lares... Às vezes você pega uma cidade menor, a gente vai falar, vamos falar de Blumenau, que é uma cidade grande, mas menor. Se você pega um polo industrial lá que você destrói, quantas famílias você está afetando? Né? E Blumenau tem um histórico de enchente ali. Eu acho que quem mora em Blumenau pergunta para o corretor assim, cobra enchente, alagamento no seguro do carro? No último mês, agora em outubro, foram 4, né? Então, de fato, é uma situação que precisa ser bastante analisada. O empresário tem que ter essa consciência, né? E contratar de maneira correta para que não desemboque no Poder Judiciário. Trazendo aquela máxima dentro daquilo que o Francis falou, de que as seguradoras não têm nenhum interesse em negar um sinistro quando ele ocorre e possui a cobertura corretamente contratada. Né? Eu tenho um caso agora que eu estou resolvendo com a seguradora, que é a seguinte, minha cliente ela morava no apartamento 84, foi para 81. E não me avisou. A seguradora falou, tá bom, só me manda o contrato que ela cancelou, a gente vai fazer um endosso retroativo e resolve a situação. Né? Assim, claro, não indenizou, já teria indenizado se tivesse tudo certo. Mas foi algo que a cliente mesmo falou, me mudei, esqueci de te avisar. Porque aí é que tá, dentro desse meu formulário tá lá, eu tenho a minha responsabilidade de te ensinar, mas eu tenho 400 clientes, eu não tenho como gerir todas as informações se a pessoa não falar. Então assim, e aí entra também, né, se fosse um erro meu, eu tenho um seguro de responsabilidade civil contratado para arcar com essa questão, né? Então... E é justamente para esse tipo de situação que existe a figura do endosso, né? Que é você fazer alguma alteração na apólice durante a vigência do contrato. E quando a gente conversa sobre isso, vocês também devem ter conhecimento, quantos % de seguros que a seguradora hoje sabe que está pagando de maneira suspeita e arca com o pagamento? Arca com o pagamento porque sabe que se levar às vezes para o judiciário ela vai perder em alguns casos. Só que aí é que tá. Tudo isso que a gente está falando, pessoal,
o mais importante para você entender é que quando você chegar e falar que o seguro subiu, quando você falar que é caro, quando você falar que é inacessível, é você que está causando, é você que está criando esse próprio monstro. Porque a partir do momento que a gente, regularmente, como na Espanha, onde não existe seguro total, e sim seguros de terceiro e não se discute causador de batida, e sim, usa uma seguradora para pagar o seu, outra para usar o meu, ou nos Estados Unidos, onde a gente já também tem um mercado mais regulamentado, Japão, Alemanha, que são países que já têm uma existência, uma vivência de seguro mais diversificada, que eu duvido que perguntem o tipo da casa da pessoa, e aí não sei se você sabe por que perguntava isso, posso te contar, que era pelo fato do tipo de assalto a veículos. Você bem disse ali quando comentou, o fato de você ter um portão automático imputa que você não tenha que sair do veículo. Hoje, você estando com portão manual, muita gente chega, não tira a chave da ignição, desce para abrir o portão, na volta o cara já levou o carro ali quando você tá ali. Então, assim, só que é bem isso como você disse. Hoje, isso já é irrelevante para a seguradora. Ela já sabe que se no Água Verde, aqui em Curitiba, muito se falou que era uma região que, nossa, tinha extremo número de roubo. Ainda tem. Mas às vezes é concentrado em determinada região. Aonde? Perto do cemitério municipal do Água Verde, onde as pessoas vão para velar seus entes num falecimento, deixam o carro durante toda a noite, como na frente de um hospital, que você deixa o carro estacionado e a tendência é que você demore para voltar, porque você vai estar fazendo isso. E isso é o quê? Isso é estudo, isso é dado. Como que a seguradora consegue isso? Com todo mundo fazendo seguro, com todo mundo fornecendo os dados para ela, porque ela vai para a polícia, tanto que imagino que lá no evento de vocês tivesse presente alguma autoridade policial, que hoje a gente se vê, e eu acho que é muito importante, cada vez mais as autoridades policiais dos estados estarem em constante comunicação com o meio segurador, porque eles trazem muitos dados que podem ser utilizados pelas seguradoras, né? Pessoal, falamos bastante, já são algumas, já passou de 1 hora, já passamos de 1 hora, então a gente vai caminhando, infelizmente, eu vou dizer infelizmente ou felizmente, porque com certeza, eu já tenho certeza que vai dar para vocês voltarem, que vão surgir muitas perguntas ali durante o episódio e a gente vai poder trazer novos assuntos para discutir. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente as palavras que foram ditas ao meu pai. Saiba que ele tem um carinho muito especial por vocês e pelo Dr. Milton, pelo Dr. Murilo, pelo Guilherme, por todas as pessoas que a gente nutre esse relacionamento com a Kister. A Kister, ela já se faz presente durante longos anos, não só pelo meu pai, mas porque temos diversos contatos lá dentro e diversas parcerias. Então, agradeço em nome da minha família a vocês pela presença aqui. Agradeço agora em nome do programa e em nome da sociedade que nos acompanha tudo que vocês falaram e trouxeram para nós, e acho que muita gente vai poder usar esse programa como base para entender um pouco mais sobre seguro e desmistificar aquela frase que seguro não paga, as pessoas não são indenizadas, e sim que seguro é um baita de um recurso para você proteger a vida. Francis, Emerson, brigadão por terem vindo aí e terem participado do podcast O Corretor. Imagina, Léo, a honra, o agradecimento é todo nosso, meu. Falo por mim, seu pai é um cara fantástico. Trabalhamos muitos anos juntos ali. Eu morei em Curitiba, trabalhei na unidade sede aqui durante muito tempo antes de ir para Florianópolis. Mantivemos o contato porque temos um gosto em comum, que é o esporte. E teu pai seguiu aí o sonho dele em estar na área do esporte, jornalismo esportivo, enfim. Transmita nosso abraço para ele e diga que quando quiser comer um camarãozinho em Florianópolis será sempre bem-vindo. Queria aproveitar a oportunidade, o Emerson, além de um grande amigo e companheiro de escritório, a gente costuma escrever artigos juntos, né? Então eu vou deixar um aqui, o mais recente, para ele entregar. Mas a gente tem um que a gente falou exatamente sobre a embriaguez no trânsito na relação do seguro de vida e o entendimento do STJ e algumas modificações. Como esse livro já tem um bom tempo, a edição é de 2021, tem uma atualização dele de 2023, agora recente, que eu vou te passar, que está numa revista eletrônica. Tá ótimo, depois, obrigado. Mas faço questão, é uma forma de agradecer a oportunidade.
passo a palavra para o meu colega Emerson. Já vou trazer você para falar da atualização, que a gente já marca o próximo episódio para vocês voltarem. Inicialmente eu gostaria de, quando o Anselmo for lá para Florianópolis comer esse camarão, eu gostaria de ser convidado também. Vamos junto? Eu passo, pego você em Blumenau e a gente chega lá em Floripa. Vamos agendar isso aí, porque o Francis... Combinado. O Anselmo, como eu já falei no começo, teu pai, pô, a visão que eu tenho dele é a mesa dele, sempre tinha o teu porta-retrato ali do lado. Então é um cara sensacional, o maior repórter esportivo que já passou no Kister Machado, né? Um apaixonado aí pelo Atlético Paranaense, né? Grande Anselmo. E eu vou te entregar um livro aqui, um artigo que eu e o Francis produzimos, sobre os aspectos do seguro no direito ambiental. Olha, tá? mais um assunto que eu ainda não debati no podcast, pessoal. Vamos falar sobre direito ambiental. Que é um tema bastante relevante, ainda mais agora nesse cenário de catástrofes, mudanças climáticas. É um assunto muito pertinente que com certeza levanta muito a curiosidade do pessoal. Com certeza. Depois da minha leitura dos dois, eu trago aqui para o cenário para sempre amparar. Se alguém vier fazer alguma pergunta difícil, eu tenho certeza que eu vou poder me amparar neles. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pela presença. E a gente volta com mais programas, porque eu acho que tem muito assunto para debater. Para todos nós aí que estavam do outro lado, que nos assistiram, ou no YouTube, ou na TV Euronews, ou estão ouvindo aí dentro do seu carro, muito obrigado por permitir mais uma vez que a gente adentrasse aos lares de vocês. Fiquem com Deus e uma boa noite.